Boa noite, nós estamos dando início a mais uma live da IPR Vila Rodrigues, aqui na cidade de Assis. Eu sou o pastor Ronaldo Maia e é um prazer estarmos juntos em mais esta oportunidade, neste culto de domingo, para adorarmos ao Senhor. O que Deus tem feito? Tivemos um domingo, estamos tendo, eu diria, até mesmo diante do momento, para até você a palavra de Deus. E com este momento de louvor, com este momento de culto ao Senhor, nós fazemos para Deus, mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso, que embora estejamos oferecendo algo para Ele, Ele nos abençoa, e eu tenho certeza que isto pode ser uma realidade também na sua vida, na sua casa, você que está nos acompanhando, que o Senhor o abençoe. Em um momento para o Senhor, Deus, eu creio, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer fazer uso deste tempo, deste nosso momento aqui, para edificar a sua fé, onde então o Senhor, o Deus vivo, seja glorificado. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Se você puder, feche os seus olhos, ore junto comigo, vamos falar com o nosso Pai. Ele está nos ouvindo. Tenha esta fé, tenha esta certeza. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos juntos na presença do Senhor. Eu te louvo e te agradeço por mais este culto na tua presença, junto aqui com os meus queridos irmãos, a equipe de louvor, e também juntos através da rede social. Ó Deus, um só Espírito, um só amor diante de Ti, ó Deus, que é o único Deus, para adorar o Teu nome. Receba os louvores que aqui serão entoados. Pai, que a Tua palavra possa vir ao encontro de todos nós, que este tempo seja de grande edificação para cada um dos que estão nos assistindo, acompanhando este culto, participando, bem como também na próxima este vídeo que estará disposto na rede social, para que vidas continuem sendo alcançadas. Abençoe para a glória do Senhor, ó Deus. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Você está pronto para louvar ao Senhor? Vamos adorar a Deus? Antes disso, inclusive, compartilhe esta live, compartilhe este momento com as suas redes de contato, para que mais vidas também sejam alcançadas e abençoadas junto conosco neste momento tão importante. Para isso, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Aleluias, paz Senhor a todos que estão em casa essa noite, que cada um possa louvar o nosso Deus essa noite. Vamos louvar o hino oferta de amor, que muitas vezes, mesmo que você não tenha nada que ofertar para Deus, você tem a sua vida, você tem o seu coração para entregar a Ele essa noite. Então que nós possamos louvar bem o Senhor, a minha vida oferecer. Nós estamos aqui somente para adorar, nós nascemos para o louvor dele. Aleluias. Foi por isso que nós nascemos, por esse novo e novo Senhor. Ele te deu a vida, Ele te deu o ar que você está respirando essa noite. Amém? Aleluia. Que você possa louvar com toda a intensidade deste dia. Aleluias. Senhor,
noite que nós possamos a cada dia estar mais apegado com Deus. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei o que passa no seu coração neste momento, mas quero dizer para você que é na sua casa, Deus conhece o seu coração. E Deus manda te falar assim: Ele te ama, Ele te chama sobre as águas. É só você querer andar com Ele. Ele está te chamando esta noite. Feche teus olhos um minuto, por favor. Senhor maravilhoso Pai, sabemos que o Senhor está nos chamando a cada dia, Pai, e que nós possamos, ó Pai, entrar na Tua presença a cada dia, Senhor, que nós possamos te buscar, Senhor. E quando o Senhor possa nos chamar para as águas, nós possamos andar, Senhor, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é o único Deus. Aleluia. Aleluia.
Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor, que está no controle de todas as coisas, e como acabamos de louvar ao nome dEle, como uma oração, inclusive, eu não sei se você tomou atenção na letra desta canção, na mensagem que ela traz, a mensagem muito linda, o hino inclusive, a pedido da nossa querida irmã Diaconisa Meire, que Deus abençoe grandiosamente. Este hino é como uma oração, pedindo para que o Senhor nos leve à água mais profunda, onde inclusive nós não temos, como da nossa própria capacidade, a possibilidade de estarmos seguros por nós mesmos, mas onde ali podemos ter experiências com Deus, do socorro que vem do alto, do socorro que vem do Senhor para as nossas vidas, que você possa sentir esse cuidado de Deus. E sabe, agora em minutos nós vamos meditar na palavra do Senhor, e a mensagem deste cântico está de certa forma relacionada com o que eu quero compartilhar ao seu coração nesta noite, porque nós precisamos estar atento ao agir, ao mover de Deus, e quanto ao que Deus quer fazer nas nossas vidas. Você sabia que Deus, Ele usa de circunstâncias para trabalhar nas nossas vidas? Para trabalhar na sua vida? E é justamente diante disso que nós queremos meditar na palavra de Deus. Porém, antes, eu queria orar com você, fazer mais uma oração. Hoje nós temos uma comemoração, que é o Dia do Índio, e eu quero orar neste momento em favor dos nossos missionários indígenas, que estão trabalhando em prol da obra do Senhor, em prol dos nossos irmãos indígenas. Lembro aqui do pastor Esdra, que Deus o abençoe grandiosamente, homem de Deus, pastor João Quadra, pastor Alessandro, entre tantos outros missionários que estão atuando diretamente nas aldeias. Que o Senhor os abençoe poderosamente, que Deus os abençoe grandiosamente. Queremos orar pelos nossos missionários que estão no exterior, inclusive pela missionária Fran, juntamente com o pastor Ricardo, lá do Japão,
A missionária Fran, por esses dias, perdeu a sua irmã diante desta enfermidade, o Covid-19, e ainda antes de ontem perdeu seu pai. E que o Senhor console a família. E por estar em outro país, servindo ao Senhor, diante das circunstâncias, estão impossibilitados até mesmo de lidar com esta situação, aqui prestando consolo, ou até mesmo sendo consolados. Oramos pela missionária, oremos pela missionária Marina também, na Itália, tantos missionários, tantas situações. Hoje temos como um culto missionário, hoje inclusive levantando oferta em prol da obra missionária lá no sertão nordestino, a missionária Jaqueline, que está trabalhando na plantação da igreja em Santa Cruz, ali no sertão nordestino de Pernambuco. Que Deus abençoe grandiosamente a vida da missionária Jaqueline. E todos nós precisamos fazer missões. Aliás, esta realidade que enfrentamos de não termos o culto presencial leva-nos a entender que igreja é realmente muito mais do que estar dentro das quatro paredes. É a responsabilidade que temos de levar o Evangelho onde quer que estamos, da melhor maneira, em qualquer momento e tempo que tivermos, como Paulo diz a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, insista nisso. E assim estamos fazendo, de forma pessoal, de forma que envolve a rede social também, e qualquer oportunidade, seja pregando, seja contribuindo, orando, assim queremos orar. Agradeço a todos os irmãos da IPR de Vila Rodrigues que têm contribuído com a obra missionária, abençoando a obra missionária. A você que deseja contribuir, já agradecemos antecipadamente e queremos orar por você também. Então, neste momento, eu quero orar junto com você em prol da obra missionária, orar pela MISPA, pelo pastor Florencio, que é o presidente da missão Priscila e Áquila. Os desafios são tantos, e que o Senhor, que é maior que os nossos desafios, possa estar operando dos seus sinais, das suas maravilhas, para a glória do seu nome. Eu convido você a fazermos missões neste momento, num ato de intercessão para a glória de Deus. Você pode fazer isso junto comigo? Eu convido você a orarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Aliás, eu quero convidar o pastor Renato para juntos orarmos. O pastor Renato estará orando agora em prol da obra missionária, dos missionários no Brasil e no exterior, e eu estarei junto com ele orando, você junto conosco, e juntos formando uma grande corrente de oração, de intercessão em prol da obra missionária. Vamos orar juntamente com o pastor Renato. Boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, Senhor, glorificando, exaltando o Seu nome, Pai, pois sabemos, ó Deus, que nós dependemos de Ti, Pai, e sabemos também, Pai, que os missionários que estão nos campos, ó Deus, aqueles que estão, Pai, trabalhando em prol da Sua obra, Pai, em todo este planeta, Pai, levando o Evangelho, Pai, que o Senhor venha, Pai, transformar, venha, Pai, ter zelo, Pai, dessas pessoas, Pai, desses irmãos, Senhor, meu Deus, que ali estão em conjuntos, ó Pai, que a Sua obra, Pai, continue, Pai, a expandir, Pai, para todas as vilas, Pai, para todos os lares, Senhor, meu Deus, levando a cura, levando a paz, levando o Teu amor, Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, possa transformar, Pai, que o Senhor venha curar, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trazer os Teus anjos, ó Deus, ao teu redor, Senhor, transformando e livrando, Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor fortaleça, Pai, que o Senhor dê graça, Senhor, que o Senhor venha, Pai, fortalecer sim, meu Deus, e que nós possamos estar com o coração aberto em prol, ó Pai, a Sua obra, Pai, trabalhando firmes, Pai, em conjuntos contigo, Senhor. É isso, Pai, que eu te peço, Pai. Toca, Senhor, meu Deus, leva, Senhor, mais uma semente, Senhor, meu Deus, transforma, Senhor, meu Deus, e no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Renato, que Deus abençoe a sua vida neste momento de oração que aqui tivemos em prol dos missionários, da obra missionária para a glória de Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor
neste momento, como o meu desejo é que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus, acredito que este também seja o seu desejo, eu peço que você compartilhe este nosso momento. Assim os seus amigos também poderão ser alcançados pela palavra, com um tema importante. Eu acredito que pode ser abençoador, como de fato a palavra faz, ela nos liberta, o conhecimento nos traz a libertação, a edificação, o crescimento, e isso pode ser hoje na sua vida, através da sua vida, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então compartilhe este nosso momento, essa transmissão, para a glória de Deus. Se você está com a sua Bíblia e deseja abrir para acompanhar a leitura do texto, abra comigo então lá no livro de Êxodo capítulo 13, seja na sua Bíblia impressa ou quem sabe através da Bíblia digital, no seu aparelho celular, no tablet ou no computador, como assim você tiver acesso. Êxodo capítulo 13, eu quero ler do verso 17 ao 22. Nós queremos falar nesta noite sobre o tema muito mais que acontecimentos, eventos que ocorrem e que o Senhor Ele usa para trabalhar em nossas vidas, muito mais que acontecimentos. O texto de Êxodo capítulo 13, o verso 17 ao 22 diz assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, e à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que esta palavra possa falar ao seu, ao meu, ao nosso coração, no nome de Jesus. Muito mais que acontecimentos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a maravilha da criação, esses dias mesmo eu compartilhei na rede social um vídeo que faz menção da imensidão do universo, planeta Terra, a sua constelação, a comparação a toda a existência do universo, até onde o homem, por sua vez, na tecnologia que tem, pôde alcançar e assim transmitir a nós uma parte, do conhecimento que envolve a grandeza do universo. Tudo isto, assim cremos, criado pelo poderoso e grande Deus. E toda esta criação, como diz o Salmo 19, revela a grandeza de Deus, a majestade de Deus. É muito mais do que a grandeza do universo, é a grandeza de quem criou tudo isso, ou seja, é a grandeza de Deus, é o poder de Deus.
O nosso Deus que cria todas as coisas, cria com um propósito. Ele fez todas as coisas com um destino, com um propósito, com uma finalidade. E em tudo isso, a exaltação do seu santo nome, o cumprimento dos seus desígnios, do seu querer, da sua vontade, para a glória do seu santo nome. Deus, nós sabemos que é a razão de tudo. Jesus é Ele que deve ser o centro de todas as coisas. Devemos olhar em meio a todos os acontecimentos, contemplando a Cristo. Como Paulo diz, devemos prosseguir olhando para o alvo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O contexto que lemos diz respeito ao milagre de Deus em que tira o seu povo da terra do Egito com sinais, com prodígios. O texto que lemos também faz menção de José, aquele que o Senhor usou de forma gloriosa na interpretação dos sonhos de Faraó, o colocando inclusive como governador do Egito, sendo o segundo maior em toda a terra do Egito, só vindo depois então do rei de Faraó. E é passado tanto tempo que Deus usa esta pessoa, José, e mesmo tendo ele perecido, levantando-se outros faraós que não o conheceu, oprimindo então o povo hebreu, e assim, porque clama ao Senhor, Deus atende o clamor e liberta aquele povo da escravidão. Tantos acontecimentos, tantos momentos, tantos eventos, mas nós precisamos entender que há muito mais do que meros acontecimentos. Nós precisamos olhar muito além de tudo isso. Sabe o que me chama a atenção? É que quando nós lemos, por exemplo, o livro de Esther, em nenhum momento o livro faz menção do nome de Deus, mas nós vemos claramente Deus agindo em toda a história relatada no livro de Esther, em todos os detalhes, Deus trabalhando de forma linda e gloriosa em meio a todo aquele acontecimento. Sabe por quê? Nós precisamos entender que existe uma linha tênue, uma linha muito próxima entre os eventos e o propósito de Deus. Os eventos que acontecem no decorrer da história estão todos eles alinhados ao propósito de Deus. Eu quero dizer diante de tudo isso que Deus não é pego de surpresa, que Deus, o soberano, o Senhor, Ele não lida com circunstâncias onde Ele torce para ver se vai dar certo. Não, é Ele quem governa todas as coisas, fazendo com que o seu desígnio, o seu plano, a sua vontade, todas as vontades do Senhor sejam plenamente concretizadas. Hoje, por exemplo, o Brasil, o mundo, está lidando e atravessando esta realidade que envolve a pandemia, uma circunstância em relação à saúde, com implicações políticas e tantas outras coisas que, de certa forma, você querendo ou não, todos nós estamos inseridos em meio a todo este acontecimento. Mas vale lembrar, Deus está acima de tudo isto. É muito mais do que eventos, é muito mais do que acontecimentos. E eu chamo a sua atenção diante do texto que lemos, que faz menção do propósito de Deus, de todo o acontecimento, da saída do povo do Egito, rumo à terra prometida, daquilo que Deus fez na vida deles, diante do texto que lemos, quanto a tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas também. O que é que podemos aprender diante desta verdade bíblica que lemos, com esta verdade ao tema exposto? Muito mais que acontecimentos, muito mais que eventos. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção que nós aprendemos com tudo isso, que o trabalhar de Deus é no homem e não nos eventos. Eu vou repetir para o seu coração. Quando nós falamos de muito mais do que eventos, e do texto que lemos, nós aprendemos que o trabalhar de Deus
não estão essencialmente nas circunstâncias, nos eventos em si, mas em você, na minha vida, no homem, na criação de Deus, na principal criação de Deus, que é o homem, ainda que no seu estado caído, fazendo parte do propósito eterno do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 17 diz que o Senhor, quando está tirando então o seu povo lá da escravidão do Egito e levando para a terra prometida, Deus não faz com que eles vão para o caminho que é mais curto. Deus usa este evento, essa circunstância, para levá-los por um outro caminho. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus quer trabalhar na vida deles. O texto diz que haveria possibilidade deles estavam até mesmo querendo voltar para o Egito. Então Deus está usando a circunstância, mas o propósito não é a circunstância, era o povo hebreu. Deus, acredito eu, usa sim desta enfermidade, como usou da circunstância do dilúvio, como usou da circunstância das 10 pragas no Egito, como usou da circunstância da fornalha ardente lá na Babilônia, como do decreto contra Daniel, e dentre tantos outros momentos da história de perseguição, para trabalhar na sua igreja. O propósito de Deus, o trabalhar de Deus, não é essencialmente no Brasil, não é essencialmente em qualquer outra nação, é nas nossas vidas. Este é o propósito, a finalidade de Deus, trabalhar em você, trabalhar em mim. Entenda que o propósito de Deus não era tirar necessariamente o povo do Egito, mas, como alguns vão dizer, era tirar o Egito de dentro do povo. E olha que mesmo depois deles terem vivenciado tantos sinais lá no deserto, eles lembram de quê? Do Egito. Quem dera estivéssemos no Egito. Lá tinha isso, tinha aquilo, tinha carne, tinha saudade. Quantas pessoas precisam, mais do que necessariamente de uma situação, de um evento específico, precisam ser trabalhadas na alma, no espírito. Eu quero dizer para o seu coração que os eventos, eles são meios do trabalhar de Deus, não a finalidade. A finalidade é você. A finalidade de Deus necessariamente não são os milagres que Deus pode fazer, são os filhos dele. Somos nós, você e eu. De que adianta, por exemplo, ter tanto sucesso, mas num certo sentido, se é que você me entende, uma vida derrotada? O texto de Mateus ou de Marcos 8:36 vai dizer de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, sucesso, mas perder a sua alma, derrota. Então veja bem que podem alguns ter aparentes sucessos, mas numa vida derrotada. Em alguns casos, como Paulo, que termina a sua vida num lugar isolado, numa escuridão, numa masmorra, numa aparente derrota, porque dali ele sairia para ser decapitado, mas numa grande vitória, por ter concretizado todos os desígnios e os planos de Deus na sua vida. Muito mais do que eventos, muito mais do que acontecimentos, é o trabalhar de Deus na sua vida. Muito mais do que conquistar algo, muito mais do que uma cura, de que uma vitória qualquer. Muito mais do que tudo isso é o que Deus está operando, é o que Deus está fazendo nas nossas vidas. De nada adianta ser curado de uma enfermidade, seja ela do corona, do Covid-19, e assim perder a sua alma, ainda que tenha perecido de qualquer outro tipo de enfermidade, mas estando na eternidade, a finalidade, que é o propósito de Deus de salvar a humanidade, foi então concretizado. O alvo de Deus não é o evento em si, mas você e eu. Deus quer trabalhar em nós, ainda que através das circunstâncias. Deus quer mover as situações, as circunstâncias, os eventos, as causas, mas o propósito final somos nós. O maior, ou o propósito
maior de Deus não é fazer com que você tenha algo, mas é com que Ele tenha você. Eu vou repetir: o propósito, o maior propósito de Deus, não é com que você tenha algo, mas com que Deus tenha você, com que o Senhor tenha alcançado a sua vida. É por isso que entendemos aquela frase, que Deus está muito mais preocupado em quem somos do que com o que fazemos. Podemos muitas vezes estar fazendo tantas coisas para Deus, mas sem Deus, fazendo para Ele, mas sem Ele. Nós vemos inúmeros exemplos disso na palavra de Deus. Eu quero continuar caminhando com você diante deste ensinamento da palavra, quando envolvemos esta verdade de muito mais do que eventos, tendo então aprendido que Deus quer trabalhar em nós, não no evento em si, não nas situações, não nos acontecimentos. Eu chamo a sua atenção que os eventos, por sua vez, não podem definir quem somos. Veja bem que as circunstâncias, os acontecimentos não podem definir quem você é. Nós precisamos então novamente entender que é muito mais do que eventos, muito mais do que acontecimentos, muito mais do que esta pandemia, muito mais do que qualquer problema de circunstâncias econômicas que porventura possamos estar por enfrentar. Deus quer que você e eu não sejamos produtos do meio, que não sejamos definidos, moldados pelas circunstâncias, mas por Deus, pelo trabalhar de Deus. Você sabia que muitas vezes é possível estar no lugar certo e ainda assim estar errado? Lúcifer estava no céu e cometeu o erro de pecar contra Deus, levantar-se contra Deus. Muitas vezes você desfruta de um título e sabe Deus se você não está errado, porque muitas vezes você está olhando mais para as circunstâncias e permitindo inclusive que elas definem quem você é, do que o próprio Deus, quando está trabalhando em nós. Eu olho para a palavra de Deus em um momento de sábado. Jesus, estando na sinagoga, ele cura um homem que tinha enfermidade nas mãos, as mãos mirradas. E após Jesus ter operado um milagre na vida daquele homem, diz a Bíblia que as autoridades eclesiásticas, enfim, a liderança daquela época, os fariseus, os escribas, eles contestam Jesus, dizendo: por que curou no dia de sábado? Tem tantos outros dias, vai curar justamente no dia de sábado. Eles estavam permitindo que as circunstâncias definissem quem eles são. Eles estavam permitindo que a religiosidade definissem quem eles são. Você e eu não fomos chamados para viver uma vida de certa forma cheia de paradigmas religiosos, mas somos chamados para viver a vontade de Deus. E é inclusive num contexto que estamos vivendo, onde a igreja de forma presencial não tem se reunido, em que podemos neste momento destacar se você está realmente firmado em Deus. Em quem é que você está firmado? Em Deus ou nas circunstâncias? Quem define quem você é? As circunstâncias ou Deus? Lembra de Jó? Jó, independente da situação, ele não deixou de ser quem era, um homem íntegro, reto, fiel a Deus. Eu não sei o que você está passando, quem sabe medos, angústias, insegurança, mas não permita que tudo isso impeça você de servir a Deus com fidelidade. Não pode ser a sua fé firmada em eventos, em acontecimentos, em circunstâncias. Você e eu, nós precisamos estar firmados no Senhor. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém também. Se o Senhor responder a nossa oração, amém. Se Ele não responder, amém também. De modo que não sejam as circunstâncias que definem a nossa vida como homem e como mulher de Deus, ao ponto de se tais coisas que queremos estarem acontecendo ou não, independente,
que você e eu possamos estar firmados no Senhor, para a glória de Deus. Em último lugar, quando nós olhamos para o texto que lemos e aprendemos então que a realidade é muito mais do que eventos, muito mais que acontecimentos, o verso 21 e 22 nos mostra que devemos olhar para quem promove o evento e não para o evento em si. Você e eu precisamos estar atentos para quem está promovendo, como estávamos já dizendo no início desta mensagem, todo o acontecimento, e não necessariamente para o evento em si. O verso 21 e 22 vai dizer que o Senhor era com eles de forma milagrosa, com colunas de nuvem de dia, colunas de fogo de noite. Aquilo era um milagre. Eles experimentaram muitos outros milagres no Egito. Deus quer que você e eu olhemos muito mais do que os acontecimentos físicos, muito mais do que aquilo que você e eu vemos. É por isso que a Bíblia nos chama a caminhar por fé e não por vista. Sabe, a olhar muito mais do que aquilo que está de certa forma acontecendo, olhar adiante com uma visão da concretização até mesmo dos planos e dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Eu percebo que tem pessoas que olham tanto para esse acontecimento, para esta enfermidade que de certa forma tem assolado muitas vidas, muitas famílias, mas param ali e ficam com os seus olhos focados somente ali. Deus nos chama a olhar muito além, para o que Deus está promovendo, para a igreja que Deus está despertando, para o propósito que Ele está tendo diante de tudo isso. Eu me lembro de Eliseu e Geazi, quando eles estavam cercados pelo exército inimigo. Geazi estava desesperado. Ele chama o seu senhor e diz: nós vamos morrer, os nossos inimigos estão lá fora. E Eliseu fala para ele: muito mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E ele ora a Deus: Senhor, abra os olhos deste jovem para que ele veja. E Geazi contempla agora não necessariamente os inimigos, mas os exércitos de Deus, com anjos, carros, cavalos de fogo, que estavam ali para guardar os seus servos. Deus quer que você e eu olhemos muito além do mar bravio. Deus quer que você e eu olhemos muito além dos inimigos que nos atacam, muito além do problema financeiro, muito além do problema da saúde. Deus quer que você e eu olhemos para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso auxílio, de onde vem a nossa ajuda. Deus quer que você e eu olhemos para o autor da vida, para o consumador da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que devemos fazer. Devemos olhar muito mais do que para o problema da saúde que enfrentamos, mas o Deus que arquiteta, o Deus que promove, o Deus que rege, o Deus que é Senhor de tudo, inclusive da sua e da minha vida, que está trabalhando. E podemos ter a certeza de que o trabalhar de Deus é santo, é perfeito. Muito mais que acontecimentos. Você e eu precisamos entender: Deus está trabalhando nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos a isso. Será, eu pergunto para você que está nos acompanhando, você tem percebido que Deus está trabalhando na sua vida? Ou os seus olhos estão voltados somente para os acontecimentos, esquecendo do que Deus está fazendo na sua vida? E deixa eu lembrar algo para você muito importante: quanto mais cedo aprendemos, mais cedo passamos pelas circunstâncias que o Senhor nos permite enfrentar. Deus, Ele está usando as circunstâncias para trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos entender
que embora muitas coisas aconteçam, nós não podemos ser produto do meio. Nós precisamos ser resultado da ação, da finalidade, do propósito de Deus para as nossas vidas. E sabe como tudo isso é possível? Quando nós deixamos de olhar para os problemas, para as circunstâncias, para a realidade que enfrentamos, e passamos a olhar para o Senhor, que está operando, que está trabalhando nas nossas vidas para a glória do seu santo nome. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que Deus está trabalhando em você. E eu sei também que Deus quer que você não se atenha às circunstâncias, permitindo com que elas moldem você. Antes, eu sei que Deus quer, como supremo oleiro, moldar a sua vida. Eu sei também que Deus quer que você olhe para muito além das nuvens, das tempestades, para acima de tudo isso, e contemple o nosso Deus, que mesmo estando no seu alto e sublime trono, Ele tem se curvado para ver os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor, Ele tem contemplado você, e Ele quer ser contemplado por você também, para a glória do seu santo nome. Eu quero concluir esta mensagem orando com você, orando pela sua vida no nome de Jesus, tendo a certeza de que o Senhor é fiel para abençoar a sua vida, é poderoso para fazer muito mais do que você e eu estamos enfrentando, muito mais do que você e eu estamos lidando, e assim a bênção do Senhor ser concretizada na sua vida, no nome de Jesus. Você pode orar junto comigo? Você pode falar com Deus neste momento, junto comigo? Eu sei e creio que esta palavra falou com você, porque ela é a palavra de Deus, e ela não volta vazia. Assim, ore junto comigo, e que o Senhor opere do seu propósito, do seu plano, da sua vontade, em meio a todos esses acontecimentos, que estamos então aprendendo que está muito além de tudo que vemos. Estamos debaixo do cuidado, do agir, da soberana e santa vontade de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de meditar na Tua Palavra, de nesta noite, ó Deus, saber que estamos lidando não essencialmente com as circunstâncias, mas com o agir, o cuidado e o operar do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, alcança o Teu Filho, esta vida que está orando junto comigo, que ouviu a Tua Palavra, e que eu sei, o Senhor é poderoso para cumprir todo o propósito na vida dele. Ensina para o Teu Filho, Pai, que é muito mais do que os acontecimentos. O Senhor está trabalhando na vida dele, o Senhor quer mudar esta vida, o Teu Filho, a Tua filha. Que o Teu Filho então entenda, Pai, no nome de Jesus, que ele não pode se dar ao caso de ser uma consequência das circunstâncias, dos problemas da vida, mas de quem o Senhor é diante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Então abra os olhos de cada um de nós, faça-nos enxergar, abra os nossos olhos espirituais, faça-nos ver tudo o que o Senhor está operando e entender todos os Teus desígnios, ó Deus, toda a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Eu estou orando e agradecendo por mais, ó Deus, este tempo precioso na Tua presença. Que esta mensagem, este tempo que aqui tivemos, alcance os Teus filhos que estão nos acompanhando, bem como aqueles que posteriormente assim estarão assistindo esta mensagem, e que por ela o Teu Espírito Santo possa operar em suas vidas, para a glória do Senhor eu oro e agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais esse tempo precioso. Eu creio na presença de Deus. Meu desejo é que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração, e que você possa olhar muito mais e muito além das circunstâncias, mas para Deus, que está certamente trabalhando na sua vida para a concretização de todos os seus planos, de toda a sua vontade. Nós vamos fazer mais uma oração encerrando este tempo. Mais uma vez eu peço, compartilhe esta mensagem. Estaremos juntos numa próxima live
na quinta-feira. No entanto, entre este tempo, temos os meios de comunicação, a rede social, tanto o Facebook, Instagram, WhatsApp, e assim você pode entrar em contato conosco. Queremos ser bênção na sua vida. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos os irmãos que têm contribuído com a obra do Senhor, que têm ofertado, que têm dizimado. Aqui em nome do conselho da IPR de Vila Rodrigues, eu agradeço a você, que o Senhor prospere na sua vida, no seu trabalho. Eu sei que muitas vezes olhamos para uma realidade física e diz que vai ser momentos difíceis, mas eu creio que mesmo em meio ao deserto, o Senhor é aquele que faz brotar água, e ainda assim, que muito difícil que seja, Ele pode fazer com que o deserto possa florescer e possa trazer uma abundância do cuidado do Senhor, da prosperidade de Deus sobre a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Então, neste sentido, eu também quero orar pela sua vida e assim encerrarmos mais esse tempo tão importante, tão precioso. A nossa gratidão a todos vocês que têm estado conosco, sempre participado, comentando, enfim, compartilhando. Que bênção! Assim permaneçamos juntos, mais do que qualquer outra coisa, na presença de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado. Que noite maravilhosa, Senhor. Que tempo precioso na Tua presença. Eu te louvo pela Tua palavra, ela é a verdade. Assim o Senhor continua operando na vida de cada um dos Teus filhos, manifestando o Teu poder e a Tua glória. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que tem ofertado, que tem dizimado. Senhor, abençoa poderosamente, grandiosamente, suprindo em todas as necessidades, abençoando o trabalho, abrindo as portas para aquele que precisa. Que esta semana que iniciamos seja uma bênção. Abençoa cada casal, cada pai, cada mãe, cada filho. Abençoa nos compromissos que teremos. Que o Senhor esteja adiante, conosco, à nossa frente, conosco em todo momento, e em tudo o Teu nome seja glorificado. Eu oro, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.